Bom dia a todos mais uma vez. A aula hoje é sobre arranjo e permutação, tá? Vamos começar falando sobre arranjos, tá certo? Deixa eu abrir aqui o slide. Então, a gente na aula passada havia conversado sobre o que era a questão do princípio fundamental da contagem, fazendo aqui uma rápida revisão. Vimos como é que funcionava o princípio fundamental da contagem e também terminamos falando a aula sobre o que era fatorial de um número, né? Hoje a gente vai falar sobre arranjos. E existem dois tipos, né? O primeiro a gente vai trabalhar com arranjo simples e depois vai falar o arranjo com repetição. Posteriormente, ainda na aula de hoje, mas em outro vídeo, a gente vai falar sobre permutações, certo? Então, para a gente falar sobre arranjos, imaginemos um conjunto com m elementos importante. Esse conjunto ele tem que ser finito, tá certo? Ele tem que ter uma quantidade limitada de elementos. Naturalmente, se é um conjunto, eu consigo ordenar os elementos desse conjunto. Aí a gente colocou A1, A2, AM, exatamente para representar a quantidade. Nós vamos chamar de arranjo dos m elementos tomados n a n. Naturalmente, tem que ser, o n tem que estar entre 1 e m, qualquer n upla, que é uma n upla, uma sequência de n elementos, formada com elementos de m. Importantíssimo, viu, queridos? No arranjo, todos os elementos da minha sequência, eles têm que ser distintos. Daqui a pouco, quando nós estivermos falando sobre exemplos, nós vamos ver uma aplicação e ver quando é que não seria um arranjo, certo? Então, nesse exemplo que eu já coloquei aqui, antes de nós falarmos de fórmulas, etc. e tal, a pergunta, quais, não estamos preocupados em quantos ainda, tá? Quais os arranjos de dois elementos desse conjunto M, que é o conjunto formado pelos elementos A, B e C, D. Então, eu vou estar selecionando desse conjunto dois elementos, distintos e quaisquer que sejam. Então, se eu pego na minha primeira posição o elemento A e para minha segunda posição o elemento D, eu vou ter aí um arranjo que satisfaz a minha questão. Assim como se eu pegasse para o meu primeiro elemento o C e para o meu segundo elemento o B. E assim por diante. Então vejam que, diante daquilo que eu falei, serão todos os pares ordenados com elementos distintos de M. E aí eu escrevi todos eles, ó. Você vai ter o AB, o AC, o AD, o BA, o BC, o BD, até chegar ao DC. Se a gente for observar, nota que aqui ó, eu tenho o AB, e aqui na frente um pouquinho eu tenho o BA. Eu tenho o AC, e mais à frente um pouco eu tenho o CA. Então vejam que existe essa diferença. O AB é diferente do BA, tá certo? A gente vai já ver uma aplicação de como é que funciona. Mas essa questão da distinção... e outra coisa, eu até esqueci de colocar no slide, mas eu estou comentando que eu me lembrei aqui. E vocês talvez até perguntem, professor, eu posso fazer o par ordenado AA, BB, CC ou DD, nesse caso do exemplo? Não. Por que não? Porque eles estão repetidos, ok? Então, nesse caso aí, eu não teria para arranjos, certo? Agora a questão é, e se eu desejasse saber quantos? Naturalmente eu tenho aqui nesse exemplo uma questão com elementos pequenos e que fica fácil você desenvolver todos eles e depois você vai lá e conta. Temos 1, 2, 3, 4 e chega lá na contagem até o 12. Então, falando-se um pouquinho rapidamente sobre o que tivemos na aula passada, que foi o PFC, nós podemos utilizar esse conceito para essa questão. Notem que aí eu vou ter dois elementos, então eu consigo colocar duas posições, por assim dizer, e aí, como eu não tenho nenhum tipo de limitação, eu posso pensar quantos elementos eu consigo colocar na primeira posição. Então, eu consigo colocar 4 elementos, que são exatamente esses, o A, B, o C e o D. Já na minha segunda posição,
eu não consigo mais colocar 4 elementos. Por quê? Porque eu preciso ter formações distintas e eu já coloquei um elemento na minha primeira posição. Então, para a minha segunda posição, em vez de ter 4 possibilidades, agora eu só tenho 3. Com isso, a minha resposta usando o princípio fundamental da contagem seria 4 possibilidades para a minha primeira resposta, para a minha primeira posição, 3 possibilidades para a minha segunda posição. Fazendo pelo PFC, a multiplicação 4 vezes 3 dá 12, que é exatamente todos esses 12 pares ordenados que temos aqui. Beleza, queridos? Alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa antes de eu dar continuidade? Não escreveram nada no chat. Posso ir adiante, não é? Ok. Agora vamos falar da fórmula, tá? Existe aí uma fórmula para o arranjo simples, tá certo? Então, eu tenho aí um conjunto M com essa quantidade finita de elementos. Vou estar tomando N uplas, e aí tanto esse M quanto esse N podem ser valores aleatórios, tá certo? E aí vai ter essa indicação, A índice M, N. Ou você vai ver alguns livros escrevendo como sendo A índice M elevado a N. Tanto faz, é a mesma coisa. Então, cada arranjo será uma sequência desses N elementos distintos do conjunto M. E aí, lá, usando esse raciocínio, eu teria o seguinte: na minha primeira posição, eu teria M possibilidades de colocar lá. Na minha segunda posição, eu teria M-1 possibilidades. Na minha terceira posição, eu teria M-2 possibilidades, e assim por diante. Até chegar numa posição, que era a minha última, que eu teria M-N-1. Aí você me diz, professor, está bastante confuso. Verdade. Para quem não está acostumado a ver essa notação matemática, ela vai sentir algum tipo de dificuldade, tá certo? Mas, facilitando a forma, opa, passei demais, volte. Antes de falar sobre a facilitação da fórmula, essa informação que eu dei aqui anteriormente, m, m-1, m-2, até m menos n-1, ela possui n fatores, certo? São exatamente n posições que a gente está escrevendo. Mas se eu fosse escrever de uma forma mais prática, eu escreveria a índice mn, o fatorial do primeiro, sobre o fatorial da diferença entre os dois. Seria m fatorial sobre m menos n fatorial. Certo? Observem que aqui eu tenho parênteses entre o M e o N, entre M menos N, tá certo? Então, um exemplo, se eu fosse fazer, que é o que a gente vai fazer na próxima questão, 20, arranjo de 20 tomados 3 a 3, eu teria fatorial de 20 sobre fatorial de 20 menos 3, que é fatorial de 20 sobre fatorial de 17. Ok? Dúvidas sobre essa fórmula, queridos? Antes da gente ir para o exemplo, mais um. Deixa eu ver o que escreveram aqui no chat. Ok, isso aqui é uma informação que daqui a pouco eu trabalho com ela, tá? Vamos a um exemplo. Eu tenho um campeonato de futebol, campeonato brasileiro, por exemplo, com 20 equipes. E pergunto, quais as possibilidades para as 3 primeiras colocações? Talvez, se você tiver torcida por algum time dos que participam do campeonato, meio que você vai querer que o seu time esteja na primeira colocação do campeonato. Mas, supondo, idealmente, que todo mundo tivesse as mesmas condições de ganhar, que nós sabemos não ser verdade, como nós responderíamos? Pelo PFC, nós teríamos arranjo de 20 times tomados 3 a 3, nessa ordem, tá? Então, quantas equipes poderiam ser campeãs do torneio? Tirar a primeira posição? Qualquer uma das 20, certo? Supondo que uma equipe foi campeã, quantas poderiam assumir o vice-campeonato? Tiro uma, fica 19. E usando um raciocínio similar, eu tiro mais uma e fica 18. Notem que, se você for
responder usando esse processo, a gente vai já responder a mesma coisa usando a fórmula, para vocês fazerem as comparações e resolverem da forma como acharem melhor. Notem que isso aqui é bem simples, não é? Eu tenho 20 equipes, que vai ser exatamente o primeiro valor que vai estar aparecendo aqui, ó. E como eu tenho 3 posições, eu boto 20 e o 3. E aí, se você observar aqui, eu tenho 1, 2, 3 possibilidades. E aí eu vou fazer umas exclusões de acordo com o processo lá que a gente aprendeu no princípio fundamental da contagem. Faz a multiplicação, tem 6.840 possibilidades. Tá certo? Agora, se eu fosse fazer usando o fatorial, e aí, de novo, você está vendo aí, você acaba escolhendo o que você se desejar, você vai ter arranjo de 20 tomados 3 a 3, o fatorial do primeiro sobre o fatorial da diferença entre eles. 20 fatorial sobre 17 fatorial, a gente resolveu algumas questões, né, no processo anterior, da aula anterior, e viu que dá 20 vezes 19 vezes 18, até porque o 17 fatorial se cancela com o 17 fatorial daqui de baixo. Realizando o produto, eu tenho aí 6.804. Ok, meninos? Fácil, difícil? Acaba que o seguinte, essas questões iniciais é mais ou menos para a gente tentar entender como é que funciona, tá? Eu espero que vocês estejam entendendo. Naturalmente, na lista vai ter questões em que vocês vão ter que começar a pensar um pouquinho mais, até porque, porventura, existiriam variações de perguntas. Uma delas seria, por exemplo, olha, suponha que o time que eu torço, dessa mesma pergunta ainda, suponha que o time que eu torço, ele se torne o campeão de fato. E aí eu pergunto, quais os resultados para as 3 primeiras colocações? Naturalmente, já vai dar uma resposta diferente. E aí a gente vê isso aí depois. Mas a ideia é só para vocês observarem que na mesma pergunta nós conseguimos fazer modificações na resposta e elas vão naturalmente fornecer respostas diferentes. Por isso que a gente precisa pensar um pouco. Um caso particular de arranjo, que é o arranjo com repetição, inclusive a gente já fez questões disso na lista. E outra coisa, antes de eu falar sobre isso, aquela primeira questão lá da lista, que eu acho que foi a mais fácil e que imagino que todo mundo fez, sobre a corrida, né, que tinham 8 participantes, aquilo ali já era um arranjo aliás, já era um arranjo simples, tá, que eu coloquei lá para vocês fazerem, e vocês resolveram sem usar o conceito de arranjo. Até porque vocês vão ver que na análise combinatória, meio que em alguns tipos de questões, nós não vamos estar preocupados sobre se é um arranjo, se é uma permutação, ou se talvez seja uma combinação. Esses elementos vai ser a nossa forma de percepção e com a nossa maturidade que vamos adquirindo aos poucos, nós vamos conseguir resolver essas questões sem estar precisando se preocupar com esses conceitos matemáticos. Para a gente fechar essa parte de arranjo e fechar a nossa gravação, essa parte inicial, nós temos o conceito de arranjo com repetição. O que é o arranjo com repetição? É um caso particular de arranjo simples em que eu estou se repetindo o evento, certo? A gente vai já ver um exemplo e entender mais facilmente. Inclusive, fizemos questões desse conceito também na lista, eu já falar qual. Se eu tomar os mesmos conceitos de arranjo simples e usar o PFC, agora a gente faz uma anotação diferente, a gente vai ter arranjo com repetição de M elementos do meu conjunto e eu vou estar repetindo esse elemento N vezes. Então, eu vou ter M vezes M vezes M, N fatores. E aí, usando os nossos conceitos de potência, isso aí fica M elevado a N. Vamos ver um exemplo para a gente entender? Importante. Sempre teremos o conjunto original completo. Como assim, professor? Vamos ver o exemplo que a gente entende bem facilmente. Eu tenho uma urna que tem uma bola azul, uma vermelha e uma preta. Aí eu vou lá, mexo lá na urna e tiro uma bola. Observo a cor e notem, eu devolvo a bola que eu tinha selecionado na urna. E depois eu tiro outra bola e observado a sua cor.
e pergunto quais as possibilidades de sequência de cores observadas. Bem, como assim? Dois comentários antes da gente resolver a questão. O primeiro aqui, eu tenho 3 bolas dentro da minha urna, 3, notem essa quantidade, azul, vermelha e preta. Eu seleciono uma bola, notem que aí eu teria 3 possibilidades para a minha primeira bola. Observei e fiz lá a marcação. Por exemplo, lá eu tirei a bola azul. Aí eu escrevi lá na primeira posição azul. Quando eu jogo, eu devolvo essa bola azul lá para a urna, desculpa, quando eu devolvo essa bola azul lá para a urna, e eu vou fazer um novo sorteio, por assim dizer, eu vou continuar tendo 3 bolas. Então, notem que para o meu segundo, para a minha segunda extração, eu também vou ter 3 possibilidades de resposta. E aí, usando o PF6, sabendo desse conceito, a gente vai ter 3 possibilidades de cores para a minha primeira posição, 3 possibilidades de cores para a minha segunda posição, que dá 9. Ah, professor, significa que eu posso, por exemplo, tirar a bola azul na primeira posição e a bola azul na minha segunda posição e ter azul e azul? Sim, você pode. Aí você diz, olha, mas o arranjo tem que ser distinto. O arranjo simples, tá? O arranjo com repetição, nós vamos poder ter essa possibilidade. Então, por gentileza, acabem não fazendo esse tipo de troca quando vocês estiverem resolvendo questões desse tipo, tá certo? Ou se a gente fosse usar a fórmula, nós teríamos arranjo com repetição de 3 elementos, repetindo esse arranjo 2 vezes. Pela fórmula ficaria 3 ao quadrado, que dá 9, tá certo? E aí vocês podem, eventualmente, até fazer a descrição desses 9 conjuntos de possibilidades. Beleza? Dúvidas? Vamos em frente? Ok? Então, aqui eu estou quase encerrando nossa aula, tá certo? Que é o conteúdo de arranjo. Somente para a gravação eu vou colocar aqui essas questões, deixar elas registradas, já já a gente pode discuti-las um pouco. E também nós temos um exemplo de uma questão que caiu no Enem, trabalhando os conceitos de arranjos. Certo? Ok. Vamos aqui encerrar nossa gravação. Alguma pergunta? Deixa eu encerrar a gravação e daqui a pouco a gente faz a discussão que vocês tiverem. Até mais.